Realmente a vida do torcedor vascaíno não é fácil. Quinta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Santos, São Paulo, Fortaleza, Flamengo e agora Internacional. Uma vitória em 10 jogos no Brasileirão. Eu não quero tratar esse jogo como algo para manter o trabalho do Maurício Barbieri. Não me interessa se o Vasco jogou bola, não me interessa se teve momentos em que o Vasco foi superior ao Internacional, porque foi. Não me interessa também ser essa partida uma das melhores do Vasco nessas últimas semanas. Eu não quero saber. Não vou usar esse jogo como bengala para a permanência do técnico Maurício Barbieri. Hoje, para mim, essa derrota, ou aliás, hoje para mim, principalmente o gol levado aos 2, 3 minutos do primeiro tempo, mostram que não dá mais. Não dá mais pro Barbieri permanecer à frente do comando do Vasco da Gama, gente. Não tem condições, eu não vou criticar por criticar. Todas as críticas, tudo aquilo que eu já tinha pra falar, tudo mais pesado que eu já acabei falando com vocês, foi no pós-jogo da segunda-feira contra o Flamengo, onde nós de fato saímos humilhados. Hoje não foi uma humilhação pro Internacional no Beira-Rio. Hoje, a gente sai chateado, sai frustrado pela derrota. Mas todos nós já sabemos que era um resultado, infelizmente, natural perder para o Internacional. A gente queria apenas que o Vasco jogasse bola, que o Vasco fosse competitivo. Foi. Competiu. 2 bolas na trave, um gol perdido, um erro ridículo do Lucas Piton. Não pode se perder aquele gol, Piton. Não pode se perder aquele gol. Um gol gigante, ele chutou a bola em cima do John, do goleiro do Internacional. O goleiro deles tem o mérito, mas foi um erro. O Piton errou o gol. Então o Vasco jogou, mas perdeu. E aí, meus amigos, a gente tem que ir sim na porcentagem. A gente tem que ir para os números. 10 jogos, 30 pontos em disputa, 5 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Ou aliás, 6 derrotas, né? 6 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Não dá, gente. Não tem condições, gente. Não tem por que insistir. 6 pontos conquistados em 30 pontos disputados. Acredito eu que esse aproveitamento do Vasco, ou aliás, acredito não, 20% de aproveitamento. O técnico Maurício Barbieri no Campeonato Brasileiro tem 20% de aproveitamento. O Vasco não vence um jogo há 3 meses. O Vasco tem um intervalo de, em média, 1 semana de treino. Não apresenta nada de diferente. Hoje apresentou porque tínhamos dentro de campo um garoto de 16 anos. Senão não iria apresentar também. Nós temos hoje dentro do elenco, que é o Ryan, uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Um novo Neymar. Um Hendrick da vida. Esse é o Ryan. Não ache, você que não conhece, que o Ryan é qualquer jogador. É um achado, é uma joia. Um jogador que está no Vasco desde os 6 anos. É tratado com cuidado imenso pelo Vasco da Gama. É jogador de seleção brasileira. Não é qualquer jogador. Tínhamos um craque hoje. Um potencial cracaço dentro de campo. Por isso, o Vasco fez aquele gol. Se fosse o Alex Teixeira, se fosse o Pedro Raul, se fosse o Peck, dificilmente faria o gol que o Ryan fez hoje. Então por isso o Vasco fez aquele gol. O Vasco conseguiu ser superior porque o Inter já tinha 2-0 no placar. Automaticamente o Inter colocou o Vasco para dentro do campo deles. Então são detalhes de jogo. São detalhes de jogo. Temos algo a tirar? Com certeza. Porém, não dá para o Barbieri permanecer à frente do comando da equipe. Não tem porquê também, antes que você fale, caraca, o Lucas tá calmo hoje. Não tem porquê eu ficar gritando, não tem porquê eu ficar que nem eu fiquei na última segunda-feira. Não tem lógica. Porque pra mim já acabou. Pra mim não tem como dar continuidade. Faltam hoje 28 rodadas pro término do Campeonato Brasileiro. Exatamente 28 rodadas. A hora é essa. A hora é essa. O Vasco hoje só volta a atuar, entrar novamente em campo contra a equipe do Goiás no dia 22 de junho. O Vasco tem pela frente 11 dias livre. A hora é essa. Não dá mais. A questão hoje com o Maurício Barbieri não é apenas o trabalho que ele fez à frente do Vasco. Não é apenas por critério técnico ou tático. É por cabeça, gente. É por mentalidade. Esse elenco hoje não vai entregar mais nada.
Não dá. Acabou. O elenco do Vasco está esgotado emocionalmente. A gente vê isso a partir do momento que o Vasco toma um gol em 2 minutos de jogo. Isso é falta de atenção. Isso também faz parte de falta de treinamento. Mas isso é principalmente um elenco esgotado emocionalmente. Que já entra com a mentalidade de perdedor. Entra sem atenção. Isso tem sim dedo do treinador. Mas não para por aí. A partir do momento que a gente ouve na transmissão que o Figueiredo e o Pedro Raul saíram de campo um xingando o outro, é falta de liderança, é falta de comando. É um elenco, volto a repetir, abalado emocionalmente. O jogo acabou, o Gabriel Peck estava no meio do campo, com a mão na cintura, olhando pro nada. Abalado emocionalmente. Hoje, o Vasco é um time abalado emocionalmente. E enquanto não trocar o comando, vai continuar sendo um time abalado emocionalmente. O Vasco terá 11 dias. O Vasco terá exatamente 11 dias até enfrentar o Goiás em São Januário. Você acha que esse elenco, comandado pelo Maurício Barbieri, tem cabeça para enfrentar um São Januário lotado? Sinceramente, você acha que dá? Você acha que o Vasco vai conseguir segurar a pressão de um São Januário lotado? O último jogo do Vasco São Januário foi o jogo contra o Santos, onde o próprio Barbieri reclamou do ambiente hostil criado pelo torcedor. Você acha que esse elenco vai suportar? Não vai. Não vai. Não dá, acabou. Eu espero muito que nessa entrevista coletiva não venha ser o Barbieri. Paulo Brax, que apareça na entrevista coletiva, esclareça o atual momento e fale que o Barbieri não é mais o técnico do Vasco. Ele não pode voltar para essa entrevista coletiva, gente. Não dá mais. O elenco do Vasco está completamente abalado emocionalmente. Um elenco fraco, um elenco limitado, um elenco mal montado. Mas principalmente que está sem confiança. E meu amigo, a partir do momento que no futebol você não tem confiança para realizar as suas ações, é que deu ruim, é que tem que trocar, é que tem que mudar. E hoje o Vasco precisa mudar. Não tem mais como. Desse jeito, não dá mais. Uma derrota pro Inter, pelo placar de 2-1 no Beira-Rio. Temos pontos bons a tirar? Temos. Ryan jogou bola. Novamente gostei da partida do Matheus Carvalho e volto a repetir, isso pra mim é uma loucura. É uma loucura, cara. O jogador que estava na Série C do Campeonato Brasileiro há dias atrás, sendo reserva do Náutico, ser hoje o meio-campo do Vasco. Isso pra mim é uma loucura, mas é uma loucura que tá dando certo. Mas é uma partida boa, segura. Um jogador que aparenta estar seguro no meio-campo. Gostei. Ponto bom a se tirar o Matheus Carvalho. Ryan, como eu já falei. O Léo jogou bola novamente. O Pumita, no ataque, é outro jogador, tem falhas defensivas. Precisa ser trabalhado? Precisa. Mas ofensivamente é um jogador importante para esse time do Vasco. O Vasco tem peça, gente. O Vasco tem jogador. Podemos falar de um elenco medroso, um elenco nojento, um elenco abaixo daquilo que era esperado, mas tem peça. Precisa de um técnico na beirada de campo. É isso que o Vasco precisa nesse momento. Pois volto a repetir, com Maurício Barbieri não dá mais. Acabou. Eu espero muito que eu ainda volte hoje no Boa Noite Gigante, por volta de 10 horas, para falar sobre a demissão do Maurício Barbieri. Até o momento ele ainda permanece. Mas pra mim, mesmo diante do desempenho do Vasco hoje, contra o Internacional no Beira-Rio, acabou. Era a última cartada, era a última chance, era uma promessa feita pelo Léo aos torcedores na última quarta-feira de que o resultado iria aparecer nesse domingo e não apareceu. Vasco pode ter tido uma outra postura. Porém, temos que pensar. O Inter abriu 2-0 muito cedo, o Inter empurrou o Vasco para dentro de campo. São variantes que aconteceram na partida que, se não acontecesse, dificilmente o Vasco teria essa postura que teve hoje. Então, se a promessa era de um bom resultado, o resultado não veio. Muito pelo contrário, mais uma derrota. A 5ª derrota consecutiva. Não tem como mais insistir. Acabou. Chegou. Fim da linha pro Maurício Barbieri. Se insistir no Maurício Barbieri é maluco. E ó, falo mais. Maurício Barbieri, Paulo Brax, Abel Braga, Luiz Melo, sai todo mundo, cara. Sai todo mundo. O projeto não deu certo. Sai todo mundo. Faz de novo. Zera o game. Zera o jogo.
Traz um novo diretor de futebol, traz um novo coordenador técnico, traz um novo treinador e vamos fazer de novo. Ainda tem 28 rodadas, ainda tem muito ponto pela frente. Para colocar na ponta do lápis, são 84 pontos em disputa, é muito ponto para ser disputado. Porém, se continuar dessa maneira, não vai conquistar absolutamente nada. Muda, reforça, faz algo novo. E fora Barbieri. Vasco teve lapsos de bom time, de bom desempenho. Teve realmente um jogo diferente hoje, mas são 5 derrotas, meu amigo. 20% de aproveitamento. Acabou. Pra mim, deu. Esse foi o pós-jogo do Gigante. Como eu falei, volto a repetir, não tem por que eu ficar gritando, não tem por que eu ficar criticando, nem tem por que eu ficar me esgoelando. A humilhação foi na segunda-feira. Hoje, infelizmente, visto o desempenho, já era o esperado. Já era o esperado. Agora, pedir, criticar e cobrar a demissão do técnico Maurício Barbieri. Tranquilo? Se inscrevam, rapaziada. Vamos juntos. Semana será agitada. Semana será de cobrança. Semana será de mudança. É isso que a gente quer. Vamos que vamos, compartilhem. Como eu sempre falo, saudações vascaínas.